primeiro é a expansão do poder naval, que é essencial para garantir as comunicações das metrópoles europeias. Além disso, com a conquista de novas terras, os europeus, principalmente os portugueses e espanhóis, ele conseguiria conquistar a Nova Índia, coloniais, e matérias-primas, metais preciosos, e também conseguiu tornar a Nova Índia. E com o segundo desenvolvimento do ver o crescimento do comércio e desenvolvimento da indústria. Para incentivar o desenvolvimento de indústria, o governo concedia a particulares a produção e criação de uma motor do Estado. A meta disso era obter excedentes exportáveis e crescimento no comércio. Então, Portugal foi o pioneiro nas grandes navegações e o pioneirismo português deveu às grandes condições que o privilegiaram, como, por exemplo, o investimento por parte da nobreza e por parte da burguesia, que também estavam interessados nas novas experiências que poderiam surgir. Também aconteceu por causa das caravelas, que eram de alta qualidade, que eram também principalmente transporte marítimo e comercial da época. Além, é claro, dos estudos náuticos que foram gerados por Portugal, principalmente, como, por exemplo, a fundação da Escola de Sagres em Portugal, que era especialista nos estudos náuticos e que deu um grande avanço a Portugal por causa disso. O medo e as vendas dificultavam as grandes navegações, apesar de tantos estudos e de tantas condições que poderiam levar eles a avançar muito mais rápido. Eram medos gerados por mitos e lendas populares que diziam que poderiam haver monstros e poderiam ser julgados por Deus até mesmo, e que esse medo também, estudiosos dizem que foram gerados principalmente pelo estudo que diz que a Terra naquela época era plana. Então eles acreditavam que no final de um certo no limite do horizonte que se podia visualizar era um grande abismo onde as caravelas poderiam cair. Então eram mitos e lendas gerados pelas populações não só de Portugal, mas de outros países também, e que dificultavam muito essas grandes navegações. Entretanto, Portugal conseguiu desenvolver várias técnicas e foram em diante. Com tudo isso, eles inventaram os instrumentos que foram essenciais não só para Portugal, mas para outros países, como, por exemplo, a bússola, o astrolábio e a balestilha, que ajudaram muito a Portugal a encontrar outros lugares, outros continentes e a avançar. O avanço na cartografia também marcou muito esse período, porque depois das grandes navegações, eles começaram a visualizar a Terra de uma outra forma. E com isso, poderiam avançar muito mais do que já se imaginava na época. Bem, em 1492, a Espanha financia um envio de Cristóvão Colombo para as Índias. Entretanto, ele chega em 12 de outubro de 1492 à América Central. Entretanto, sem saber que aquelas ilhas que eles chegaram faziam parte de um novo continente. Vale lembrar que Cristóvão Colombo sabia que a Terra era redonda e não quadrada como se imaginava. Foi somente anos mais tarde, por Cristóvão Colombo não saber que aquelas ilhas faziam parte de um novo continente, foi somente anos mais tarde, no América Vespuccio, que foi descoberto aquele novo continente. E aí eles começaram a explorar aquela terra e perceberam que não estavam asteroides. Perceberam que aquela terra foi habitada pelos povos maias, incas e astecas. E acabaram dominando aqueles povos, acabaram dominando aquelas terras
fecharam o Tratado de Tordesilhas, que dividia as terras. Outra experiência muito importante das grandes navegações foi em 1498, quando Vasco da Gama ele vai contornar o continente africano e chega a Caribe e gera grandes lucros fabulosos para Portugal também, porque ele começa a comercializar com o Oriente. Então, a economia de Portugal avança e muito. Outra experiência que vale lembrar é em 1500, quando Pedro Álvares Cabral chega ao Brasil e descobre que aquela terra era uma terra fantástica e que daria grandes lucros a Portugal. Foi por conta do egoísmo e de ver que aquela terra daria grandes lucros por parte do cultivo, por parte dos povos também, que algumas terras da América acabaram se tornando colônias de exploração e não colônias de desenvolvimento, como foi a América do Norte. Eles colonizaram, Portugal colonizou o Brasil a partir de 1500 e exploraram os povos indígenas que eram naquela região, gerando grandes guerras. Bom, eu vou falar das navegações da França, da Inglaterra e da Holanda. Na França, eles começaram a sua expansão marítima em 1520, quando tentaram tomar posse das terras brasileiras. Eles saquearam o pau-brasil e tentaram se instalar no Rio de Janeiro e no Maranhão. Tomaram posse também do Canadá e da Louisiana, no sul dos Estados Unidos. A Inglaterra, ela se atrasou por conta da Guerra das Duas Rosas, que foi em 1455 e 1475. E essa guerra foi entre as famílias, duas famílias, Lancaster e York, que a York venceu. E por conta dela, já não falei, se atrasaram na expansão marítima. A Holanda, ela iniciou sua expansão marítima antes da Inglaterra e se instalou na Guiana, algumas ilhas do Caribe e na América do Norte. E criaram Nova Amsterdã, na América do Norte. Posteriormente, a família York, que ganhou a Guerra das Duas Rosas, tomou posse da Nova Amsterdã, criando a Nova York. E voltando à expansão marítima da Holanda, ela que iniciou o tráfico de escravos. Nós temos como consequência das navegações a criação do sistema colonial português, a dominação das civilizações asteca e inca pelos espanhóis, a ampliação do comércio mundial, a preparação das revoluções comercial e industrial e a descoberta das minas de Potosí, das minas de prata de Potosí, que são uma das maiores do mundo.